Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos às nossas aulas de geografia. Estamos falando sobre as paisagens urbanas, sobre as cidades, os centros urbanos. Falamos sobre o centro da cidade, que são bairros considerados étnico-culturais, onde ali houve o surgimento da maioria das cidades. E sobre o surgimento e crescimento das cidades, vamos ver aqui um pouco sobre o que o nosso livro traz. O surgimento e crescimento. A grande maioria das cidades nasceram pequenas, por meio de núcleos centrais e cresceram ocupando seus arredores. Com o passar do tempo, chácaras de plantio e criação foram dando lugar a residências e as vias de transporte, no processo chamado de urbanização. Então veja que desde o iniciozinho começaram lá os bairros, as pessoas começaram a residir num local, numa cidade, e ali elas foram crescendo e assim começaram a surgir as cidades. As pessoas antigamente faziam o quê? Plantavam e criavam animais para a sua subsistência e para comércio também. Só que esses locais começaram a ficar cada vez mais afastados, eles foram como um processo natural, indo para um pouco mais distante da cidade. Então ali, aquele outro local, os centros urbanos, foram formando os bairros das cidades, certo? Olha aqui na seção para saber mais. Em alguns casos, características naturais, como uma serra, podem dificultar o crescimento da cidade em um determinado sentido. Isso porque, geralmente, esses lugares são protegidos por leis que impedem a derrubada da vegetação. Então, aqui é a Serra do Mar, no Paraná. Como que vai fazer o surgimento de cidades aqui? Olha, essa área tem a proteção de vegetação, a própria localização, o relevo, ou seja, a estrutura daquele terreno dificulta e não fica muito apropriado para a construção de centros urbanos, além e principalmente da necessidade da manutenção e preservação desses locais para a nossa própria sobrevivência. Então vamos lá. Segundo a nossa Constituição Federal, o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 4. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, vocês percebam aqui que regiões de vegetação, elas são patrimônios nacionais também. Nós já estudamos sobre as unidades de conservação, sobre as leis que protegem este local e nós estamos vendo aqui que são consideradas também patrimônios nacionais. Vamos ver agora um pouquinho na seção de olho no local. Você vai fazer uma pesquisa e responder de acordo aí com a sua cidade, com a sua região. Para conhecer melhor o centro da cidade onde você vive, procure com a ajuda de responsável por um adulto que frequenta esse espaço e aplique o questionário a seguir. Então você vai encontrar um adulto que costuma ir ao centro da cidade, que trabalhe no centro da sua cidade. Não precisa ser necessariamente alguém que more na mesma casa que você, mas você pode
conhecer alguém, peça ao adulto que mora com você, te ajudar a falar com uma pessoa que frequenta o centro da sua cidade e aí você vai responder. Então você vai colocar o nome da pessoa que você vai entrevistar, a ocupação qual é o trabalho dessa pessoa? Ou essa pessoa é só estudante? Você vai anotar ali. E aí vai responder. Quantas vezes por semana essa pessoa costuma ir ao centro da cidade? Vai perguntar, quantas vezes por semana você costuma ir ao centro da cidade? Todos os dias, a trabalho, eu vou aos finais de semana para passeio ou para fazer compras. A pessoa vai dizer para você. Qual é o motivo que faz você frequentar o centro da cidade? Passeio, lazer, necessidades como ir ao banco, ir a uma consulta médica. Ou às vezes para fazer uma baldeação, troco de ônibus no centro da cidade, troco para pegar um metrô no centro da cidade. Vai variar de acordo com a realidade de cada local. Que meio de transporte você utiliza para ir ao centro da cidade? Ônibus, táxi, aqueles aplicativos de motoristas, voo de carro, a pé, de bicicleta. Quais são os serviços que você costuma utilizar no centro da cidade? Você vai lá para almoçar, serviços bancários, serviços médicos, trabalho. Em sua opinião, quais são os principais problemas existentes no centro da cidade? O que a pessoa vai dizer para você? E aqui tem muitos moradores de rua, o acesso é um pouco complicado, vir de carro não tem onde estacionar, andar a pé, as calçadas não estão apropriadas, tem ruas esburacadas, o trânsito é muito grande, o movimento é muito intenso de pedestres, de pessoas indo e voltando. O que deveria ser feito para minimizar os problemas relatados na questão anterior? Então, na questão anterior, a pessoa pode ter apontado alguns problemas dos centros das cidades. E o que essa pessoa sugere para que esses problemas sejam resolvidos? Colocar mais ônibus, disponibilizar mais trens, metrô, ter mais espaços para estacionamento dos carros, promover campanhas para que as pessoas vão de ônibus. Não sei, veja aí qual que é a opinião de acordo com a realidade da sua cidade, certo, pessoal? Então, boa pesquisa para vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau!